Meu nome é Daniel Azevedo. Sou geógrafo, pesquisador ambiental e, até aquele ano, um homem que acreditava compreender a floresta. Já havia estudado ecossistemas isolados, mapeado regiões perigosas e vivido meses inteiros sob o manto úmido da Amazônia. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei naquele vale. Era 2019. O governo havia aprovado uma pequena expedição científica para investigar uma área recém-identificada por satélite, uma mancha verde escura que não aparecia em nenhum mapa anterior. O local ficava próximo à fronteira com o Peru, no coração de uma região que os indígenas chamavam de a terra que respira. Éramos 6 ao todo: 2 biólogos, 3 guias locais e eu. Homens experientes, acostumados com a solidão da mata, com os sons da noite e com o peso constante da umidade. Levávamos equipamentos de mapeamento, câmeras térmicas, amostras de solo e o entusiasmo de quem acredita estar prestes a descobrir algo importante. No início, tudo parecia uma simples missão de rotina. Mas, conforme nos aproximávamos do perímetro demarcado, notei que a selva mudava de tom. O verde ficava mais escuro, as árvores mais densas e as copas pareciam entrelaçar-se de propósito, como se tentassem esconder o que havia além. O ar tinha gosto metálico e o cheiro de terra molhada era tão intenso que parecia grudar na pele. Os guias, Ernesto, Mauro e Luiz, começaram a trocar olhares discretos. Falavam pouco e caminhavam rápido, como se quisessem sair dali o quanto antes. Na terceira noite, durante o jantar, Ernesto quebrou o silêncio. Disse que aquela região não era abençoada, que nem os caçadores se atreviam a entrar nela. Chamou o lugar de o Vale da Névoa Eterna. Rimos. Eu tentei manter o tom científico, falando sobre microclimas e condensação atmosférica, mas no fundo algo naquela conversa me incomodou. A floresta estava muda. Nenhum canto de pássaro, nenhum zumbido de inseto. Apenas o som distante das nossas próprias respirações. No quarto dia, lançamos o drone para fazer o primeiro mapeamento aéreo. Ele subiu lentamente, atravessando as copas espessas, até que a imagem começou a transmitir. No monitor, um mar de verde se estendia até o horizonte, e então vimos. Bem no centro da floresta, havia uma abertura circular, coberta por uma névoa branca e densa. Nenhuma árvore crescia ali, apenas um vazio perfeito, como se o chão tivesse sido arrancado. Um dos biólogos, Ricardo, achou que podia ser uma formação geológica rara. Outro, Ana, acreditava que fosse o leito seco de um rio subterrâneo. Mas Ernesto empalideceu. Disse que aquele vale não existia nos mapas antigos e que, segundo as histórias, era um lugar onde a selva se dobrava sobre si mesma. À noite, a névoa começou a se mover entre as árvores ao redor do acampamento. Não havia vento. Tentei dormir, mas o silêncio era tão absoluto que cada batida do meu coração parecia um ruído intruso. Na manhã seguinte, decidi que desceríamos até o vale. Era apenas um buraco de vegetação. Era o que eu dizia a mim mesmo. Mas, lá no fundo, algo me dizia que não estávamos indo em direção a uma descoberta científica. Estávamos indo em direção a algo que esperava por nós. A descida até o vale começou ao amanhecer. O ar ainda estava frio e a floresta coberta por uma umidade que parecia respirar. As folhas escorregavam sob as botas e o som dos nossos passos se perdia rapidamente entre as árvores. A cada metro avançado, o cheiro de terra molhada se misturava a algo mais antigo, um odor ácido, quase doce, como de frutas apodrecendo. O caminho era estreito e irregular. As raízes emergiam do solo como ossos deformados e a lama sugava os pés a cada passo. A mata se fechava sobre nós, diminuindo a luz e transformando o dia em um crepúsculo permanente. Nenhum de nós falava muito. O único som era o da respiração pesada e do metal dos equipamentos batendo contra os cintos. Quando finalmente alcançamos a borda do vale, a névoa estava lá, imóvel, formando um manto branco que cobria o centro da clareira. Não se movia como fumaça, era espessa, quase sólida, como se tivesse peso próprio. A floresta ao redor parecia morta. As árvores estavam secas, sem folhas, os galhos retorcidos como braços tentando escapar de alguma coisa sob o solo. Ficamos alguns minutos apenas observando. A névoa não deixava ver o chão. O GPS perdeu o sinal, as bússolas giravam lentamente. Tudo o que era certo e mensurável deixou de funcionar. Descemos.
Assim que atravessamos a névoa, o ar mudou. O som do vento sumiu, o calor diminuiu e o cheiro de decomposição aumentou. O chão era coberto por folhas escuras, de uma camada fina de poeira acinzentada. Ana se abaixou para colher uma amostra e percebeu que o solo não era de terra. Era uma mistura de cinzas e fragmentos duros, como ossos queimados. No centro da clareira havia formações de pedra espalhadas pelo chão. Algumas eram lisas, outras apresentavam sulcos circulares, como se algo gigantesco tivesse girado sobre elas, marcando a rocha. Ao redor, as raízes das árvores se entrelaçavam em padrões estranhos, formando espirais que lembravam corpos humanos contorcidos. Ernesto ficou imóvel, olhando para o solo. Disse com a voz baixa, quase um sussurro: "Este lugar é um cemitério da selva." Ninguém respondeu. Tentei fotografar as pedras, mas a câmera falhou. A tela piscava e desligava sozinha, como se a própria eletricidade se recusasse a existir ali. O silêncio era tão denso que o som da respiração parecia um ruído proibido. Enquanto fazíamos anotações, a névoa começou a se mover. Primeiro de forma lenta, depois em direções opostas ao vento. Formava redemoinhos suaves, como se algo estivesse respirando sob ela. O corpo inteiro arrepiou. Os guias começaram a se agitar. Luís, o mais jovem, disse que sentia um zumbido dentro dos ouvidos, um som grave que vinha do chão. Me agachei e toquei o solo. Estava quente, pulsando. Nesse momento, percebi uma coisa que até então parecia detalhe. Não havia insetos, nem aves, nem qualquer sinal de vida. Era como se o vale tivesse engolido tudo que ousou entrar. O dia terminou sem pôr do sol. A névoa apenas escureceu aos poucos, tornando-se um manto espesso e cinzento. Montamos o acampamento no limite da clareira, tentando manter as luzes acesas. Enquanto jantávamos, um som distante ecoou, algo como um estalo profundo vindo da terra. Não era um animal. Era o som de algo grande se movendo debaixo de nós. Naquela noite, o sono não veio. A sensação era de que o vale não era apenas um lugar. Era um organismo. E nós estávamos dentro dele. A madrugada chegou densa, e o vale parecia mais fechado do que nunca. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. A fogueira ardia com dificuldade, como se o oxigênio fosse escasso. Nenhum som vinha da floresta, nem o farfalhar das folhas, nem o zumbido dos insetos. Era um silêncio absoluto, que pressionava os ouvidos até causar dor. Eu tentava escrever no caderno, mas as palavras fugiam. O papel estava úmido, e a ponta do lápis quebrava com frequência. Algo naquela umidade parecia corroer tudo. Mesmo assim, registrei o que consegui. Temperatura em queda, falhas no equipamento, perturbações magnéticas. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso que importava. O que me perturbava era a sensação de presença. Às vezes, eu olhava para a neblina e tinha a impressão de ver vultos se movendo dentro dela, contornos de corpos altos delgados que se dissolviam antes que eu conseguisse fixar o olhar. Outras vezes, eram sussurros, fracos, distantes, vindos do chão. Palavras sem sentido, repetidas num ritmo lento, quase como uma prece. Tentei ignorar, mas quando toquei a terra, ela vibrou sob meus dedos. Não era o movimento de um tremor, era um pulso, vivo. Chamei Ana e Luís para verem. Ambos se abaixaram, e pude ver o medo se espalhar em seus rostos. O solo parecia respirar. O som vinha de baixo, grave e constante, como o coração de algo imenso. É atividade sísmica, murmurou Ana, tentando racionalizar. Mas sua voz falhou no meio da frase. De repente, o zumbido aumentou. As raízes próximas começaram a se mover, torcendo-se como serpentes acordando. O chão se abriu levemente, liberando um sopro quente e úmido que cheirava a ferro e podridão. A fogueira se apagou. Ficamos paralisados por alguns segundos, incapazes de reagir. Então, algo se ergueu do centro da clareira. Primeiro, um contorno, depois uma forma. Alta, muito mais do que um homem. Seu corpo era uma mistura impossível de madeira, carne e terra. O peito exalava uma luz amarelada, como âmbar derretido, pulsando no mesmo ritmo do solo. Ela não se movia como um ser vivo. Deslizava, arrastada por raízes que se estendiam sob o chão, conectadas a cada árvore do vale. E o mais aterrorizante era o rosto, ou o que restava de um.
Fragmentos de feições humanas, como máscaras deformadas, fundidas em um único semblante que parecia gritar sem som. A criatura parou diante de nós. Seus olhos eram fendas brilhantes, sem pupilas. A voz veio sem som, diretamente à mente. Vocês pisaram sobre o ventre da floresta. O corpo inteiro arrepiou. Ana caiu de joelhos, chorando em silêncio. Luiz recuou alguns passos e começou a rezar. Eu fiquei imóvel, sem conseguir sequer respirar. A luz no peito da criatura pulsou mais rápido e senti algo dentro de mim responder. Um calor estranho, um ritmo igual ao dela. E então, da mesma forma que surgiu, ela começou a recuar, dissolvendo-se na névoa, deixando atrás de si apenas o cheiro forte de terra molhada e sangue. Quando o silêncio voltou, não era mais o mesmo. Havia algo novo nele, uma presença que se misturava ao ar. Naquela noite, ninguém dormiu. O solo ainda pulsava, e a sensação de sermos observados nunca mais foi embora. O amanhecer nunca chegou por completo. A névoa permanecia espessa, transformando o vale em uma extensão infinita de cinza. A luz era pálida e fria, sem origem aparente, como se viesse do próprio ar. Tudo que estava da noite era o cansaço em nossos rostos. Luiz desapareceu antes que pudéssemos falar qualquer coisa. Encontramos apenas seu facão, fincado em uma raiz, coberto por uma substância viscosa e escura. O chão ao redor estava revirado, mas não havia pegadas. Era como se ele tivesse sido engolido pela terra. Ninguém quis dizer em voz alta o que pensava, mas sabíamos. Ana tremia. As mãos dela estavam frias, mesmo com o calor abafado que começava a subir. O ar parecia mais pesado a cada minuto, e o zumbido sob o solo nunca parava. Às vezes, ele se intensificava e ecoava dentro da cabeça, como se o som viesse de dentro do corpo. Tentamos sair do vale. Caminhamos durante horas na mesma direção, escolhendo marcos visuais, seguindo bússolas, GPS, instinto. Mas todos os caminhos levavam ao mesmo lugar, a clareira central. Cada vez que achávamos estar nos afastando, o solo mudava, o terreno se rearranjava, e estávamos de volta ao ponto inicial. A floresta ao redor parecia se mover. As árvores trocavam de lugar, discretas, mas perceptíveis. O vento não seguia nenhuma lógica e os sons vinham de direções erradas. O tempo se desfazia. Quando a noite caiu, montamos o acampamento mais uma vez, exaustos. O silêncio era tão profundo que o estalar do fogo parecia um grito. Ana começou a falar sozinha, repetindo o nome de Luiz, como se esperasse que ele respondesse de dentro da névoa. Por volta da meia-noite, ouvi o chamado. Era a voz de Luiz, vinda da floresta, idêntica, com o mesmo tom, o mesmo timbre. Chamava meu nome, pedindo ajuda. O som se aproximava, mas quando usei a lanterna, não vi nada. Apenas a névoa se movendo contra o vento. Ana levantou, tentando correr em direção ao som, mas a segurei. Os olhos dela estavam marejados e a pele pálida. Ela dizia que podia vê-lo, que ele estava logo à frente. Eu não via nada. O chão tremeu. As raízes começaram a se mover novamente, arrastando-se sob a terra. Uma delas ergueu-se entre as barracas, se passou a poucos centímetros de mim. A textura era áspera, mas viva. Quando a luz da lanterna tocou, vi algo horrível. Fragmentos de pele humana presos entre as fibras, como se o vale absorvesse tudo que tocasse. Do outro lado da clareira, a névoa se abriu lentamente. E lá estava a criatura, agora mais nítida, mais definida. O corpo era uma massa viva de galhos e músculos retorcidos, coberta de uma seiva escura que pingava no chão. Os rostos humanos em seu peito se moviam, abrindo bocas que pareciam tentar gritar, mas o som nunca saía. Ela se aproximou sem pressa. A terra se curvava sob seus passos invisíveis. E, quando ergueu a cabeça, percebi algo que gelou o sangue. Entre as feições deformadas estava o rosto de Luiz. Ana desabou. Eu não consegui mover um músculo. A criatura parou diante de nós e inclinou o corpo, como se nos observasse com curiosidade. Depois, voltou-se para o centro da clareira, afundando lentamente no chão, até desaparecer. O silêncio voltou, mas o ar cheirava a ferro e podridão. Ana chorou até adormecer. Eu permaneci acordado, encarando a névoa. Foi então que percebi. O vale não apenas prendia quem entrava.
Ele os transformava. E, no fundo, parte de mim começou a entender o chamado. Acordei envolto pela névoa. O vale estava silencioso, mas o silêncio não era vazio. Era denso, pesado, como se estivesse respirando sobre mim. Não havia sinais de Ana ou dos guias. Nenhuma barraca, nenhum equipamento, apenas eu e o ar úmido, vibrando com uma presença invisível. Fui até a clareira central, onde tudo começara. No chão, as raízes se entrelaçavam, formando uma rede viva que pulsava lentamente. No centro, um poço antigo, coberto por camadas de raízes e folhas mortas. Uma luz fraca e amarelada pulsava lá dentro, como o coração do próprio vale. Foi quando ouvi a voz. Não em palavras audíveis, mas dentro da mente. Ela dizia que o vale era o coração da floresta e que eu havia sido escolhido para florescer nele. Tentei recuar, mas as raízes começaram a se enrolar em minhas pernas. Subiam lentamente, penetrando minha pele, misturando-se ao meu corpo. A dor era intensa, um ardor profundo, mas o medo era ainda maior. Eu compreendi que não havia fuga. Enquanto lutava, a névoa se agitava. Formas começaram a surgir entre as raízes, rostos humanos distorcidos, fragmentos dos guias, de Ana, de todos que haviam entrado antes. Suas expressões eram de terror e resignação, fundidas à vida vegetal do vale. O poço pulsava mais rápido e senti algo se desprender de dentro de mim, uma parte da minha consciência, talvez da minha alma. Eu era drenado, mas ao mesmo tempo mesclado à própria essência da floresta. A última visão que tive antes de ceder completamente foi do céu sendo coberto novamente pela névoa. Não havia horizonte, apenas a sensação de que tudo ao meu redor respirava junto comigo. Quando perdi a consciência, compreendi a verdade. O vale não podia ser descoberto. Ele descobria. Ele escolhia aqueles que entravam, transformando-os em sementes de sua própria existência. Agora, não sou mais Daniel Azevedo. Sou parte do vale, parte da selva. Sinto cada raiz se mover, cada sombra se alongar, cada pulsar do solo. E, em algum lugar no coração da floresta, meu corpo e minha mente aguardam o próximo intruso, como a névoa que nunca se dissipa, como o chamado que ninguém deveria ouvir. O vale não se revela. Ele cria. E algo novo brota, levando comigo o que um dia teve meu nome. Meu nome é Rafael Monteiro. Sou explorador e pesquisador de campo, especializado em civilizações pré-colombianas. Desde jovem, sempre me incomodou a ideia de que tudo já havia sido descoberto, que o planeta não guardava mais segredos. Foi esse incômodo que me levou até aqui, à beira de algo que eu ainda não compreendia, mas que já me observava. A história começou meses antes, quando encontrei um diário antigo pertencente a um missionário espanhol do século XVII. As páginas estavam quase legíveis, corroídas pelo tempo, mas um trecho me chamou a atenção. Ele falava de uma cidade escondida no coração da Amazônia, onde os homens deixavam de ser homens e a selva tomava suas vozes. Nenhum outro registro arqueológico mencionava tal lugar. Aquilo era impossível de ignorar. Enviei relatórios e pedidos de financiamento, mas as universidades recusaram. Diziam que era uma busca sem base científica, uma lenda para aventureiros. Eu fui mesmo assim. Não por glória, mas pela necessidade de ver o que ninguém teve coragem de procurar. Em setembro de 2018, embarquei para o norte do Brasil. A viagem de barco pelo Rio Negro parecia interminável. O ar se tornava mais denso a cada quilômetro e a floresta crescia ao redor como um muro vivo. O som dos motores era engolido pela mata. Parecia que a própria Amazônia nos observava com desconfiança. Minha equipe era pequena. Apenas 2 guias locais, Caio e Janderson, e um assistente técnico, Eduardo, que anotava tudo com meticulosidade. Caio, o mais velho, mantinha um olhar inquieto desde o primeiro dia. Evitava conversar sobre a região onde íamos, e quando fazia, sempre em tom baixo, quase como se pedisse desculpas à selva. Essa parte do rio, ninguém navega por aqui há muito tempo, disse ele, numa das tardes abafadas. Dizem que é terra onde a floresta fala com quem entra. Pensei tratar-se de superstição, mas algo na expressão dele me fez hesitar. Os olhos de Caio não mostravam medo comum. Era o tipo de receio que nasce de quem já viu demais e prefere esquecer.
Quando descemos do barco, a umidade era tão intensa que parecia se infiltrar pelos ossos. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição tomava tudo. Cada passo afundava em um solo vivo, pulsante, coberto de raízes que pareciam se mover levemente sob nossos pés. O primeiro dia foi exaustivo. A mata era densa demais para seguir o mapa improvisado que eu havia traçado. O sol quase não atravessava as copas. Avançamos cortando galhos e cipós, até que a luz começou a mudar de tom, um verde profundo, quase negro. O som dos pássaros diminuiu, e os ruídos da mata se tornaram um sussurro distante. Quando o sol se pôs, paramos às margens de um igarapé. A água era escura e fria, refletindo apenas um fragmento do céu. Montamos o acampamento em silêncio. Eduardo tentava registrar coordenadas, mas o GPS parecia falhar, como se o lugar rejeitasse qualquer tentativa de ser mapeado. Durante a noite, o calor não diminuiu. O ar ficou parado, sem vento, e um silêncio estranho dominou a mata. Acordei de repente, sem saber por quê. A fogueira já tinha se apagado, e uma sensação de presença me arrepiou o corpo inteiro. A floresta parecia respirar em uníssono, como se algo invisível caminhasse entre as árvores. Permaneci imóvel, ouvindo. Por um instante, achei ter captado o som de passos leves, espaçados, movendo-se lentamente pelo acampamento. Não eram animais. Eram compassados, conscientes. E então, nada. Apenas o som distante da água. Fechei os olhos e tentei convencer a mim mesmo de que era imaginação. Mas mesmo adormecendo, senti que a floresta não dormia comigo. Ela apenas esperava. O segundo dia começou envolto em uma névoa espessa que parecia emanar da própria terra. O som dos insetos e pássaros voltará, mas de forma diferente, ritmada, quase como uma cadência, como se a floresta pulsasse em compasso com nossos passos. Caio andava à frente, calado, segurando o facão com força demais. Eduardo tentava se manter ocupado, anotando observações, enquanto Janderson falava pouco, mas olhava constantemente para trás, como se esperasse ver algo nos seguindo. No terceiro dia de caminhada, o ar mudou. Tornou-se mais seco, com um leve odor metálico, diferente do cheiro úmido habitual da selva. O som dos animais sumiu, e por alguns minutos, só o farfalhar das folhas acompanhava nosso avanço. Foi então que encontramos as pedras. Elas estavam dispostas em círculo, cobertas de musgo e raízes finas, mas ainda preservando inscrições visíveis. As marcas eram profundas, formadas por sulcos que pareciam feitos por garras, não por ferramentas. Nenhum dos símbolos correspondia a qualquer sistema de escrita conhecido. Alguns lembravam olhos, outros, figuras alongadas, com braços abertos e corpos torcidos, como se estivessem em agonia. Aproximei-me, observando cada traço. O ar ali parecia mais pesado, como se algo antigo ainda vivesse sob o solo. Toquei uma das pedras. Estava morna, pulsando levemente, como se tivesse um coração escondido em sua estrutura. Não devíamos estar aqui, murmurou Caio, recuando um passo. Esse é o marco das vozes. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas fez o sinal da cruz e se calou. Ao redor, percebi que as árvores formavam uma clareira perfeitamente circular, como se tivessem parado de crescer naquele limite. As folhas no chão estavam chamuscadas, e o solo exalava um cheiro doce, enjoativo, que lembrava fel queimado. No centro do círculo, penas escuras e pequenos ossos de animais misturavam a fragmentos de carvão antigo. Eduardo tirou fotos, mas as imagens no visor da câmera pareciam borradas, como se a lente não conseguisse focar. Deve ser interferência de umidade, disse, tentando disfarçar o nervosismo. Decidimos seguir adiante, mas antes que dessemos o primeiro passo, um som abafado ecoou sob o solo. Uma vibração lenta, quase imperceptível, percorreu a terra. A sensação foi breve, mas o suficiente para fazer os guias empalidecerem. A trilha seguinte nos levou até o que parecia uma fenda coberta por raízes grossas e escuras. O interior exalava um cheiro de mofo e sangue seco. Usei uma lanterna e percebi inscrições semelhantes às das pedras, gravadas nas paredes da caverna. Os desenhos mostravam homens ajoelhados diante de uma figura gigantesca, com olhos redondos e membros longos, finos como galhos. Ao redor, havia pequenos símbolos em espiral, que pareciam representar movimento, talvez vento,
talvez respiração. Aquela figura não se parecia com nenhum deus ou espírito descrito em registros indígenas. Era mais antiga, mais primitiva. Enquanto examinava as paredes, o chão vibrou novamente, agora com um som abafado, profundo, vindo das profundezas da terra. As raízes da entrada se moveram levemente, como se respirassem. Caio deu 2 passos para trás, o olhar fixo na escuridão. A selva está acordando, sussurrou ele. A vibração cessou tão de repente quanto começou, deixando o ar preso na garganta. Ninguém disse nada por alguns minutos. A luz da lanterna vacilava e as sombras pareciam mudar de posição sozinhas. Antes de sairmos dali, gravei com cuidado as inscrições, desmarquei o local no mapa. Na minha mente, aquilo era uma descoberta arqueológica rara. Mas no fundo, algo começava a mudar. Uma sensação de que, ao encontrar aquele lugar, não éramos os descobridores. Éramos os encontrados. Quando deixamos a clareira, a floresta pareceu se fechar atrás de nós, as árvores se inclinando levemente, como se selassem-o. Caminho de volta. A partir do momento em que deixamos a caverna para trás, tudo começou a mudar. A mata, antes apenas densa e hostil, passou a ter algo de consciente. As folhas pareciam girar na direção de nossos passos, e o ar, antes quente e abafado, agora trazia um frio úmido que se infiltrava até os ossos. Naquela noite, montamos acampamento próximo a um pequeno rio. O som da água correndo deveria ser reconfortante, mas havia algo diferente nele, um ritmo irregular, quase humano. O cheiro de terra molhada misturava-se a algo metálico, lembrando o sangue oxidado. Caio insistia que deveríamos voltar. Falava baixo, com os olhos perdidos entre as árvores. Eduardo tentava mantê-lo calmo, dizendo que o cansaço estava afetando sua percepção, mas eu percebia tensão em cada olhar trocado entre eles. Quando o sol se pôs, o breu foi absoluto. O céu estava coberto e as sombras pareciam mais densas que o normal. Fizemos uma fogueira pequena e o calor das chamas parecia não afastar o frio que vinha da floresta. Por volta da meia-noite, acordei com o som de algo arrastando-se entre as folhas. Pensei que fosse um animal, talvez um tatu ou uma anta. Esperei em silêncio, ouvindo. O som se repetiu, mais perto, mais lento. Levantei-me e peguei a lanterna. A luz tremia levemente em minhas mãos. As sombras se moviam. Entre os troncos, vi algo, uma forma alta e esguia, quase humana, mas disforme. Sua pele parecia feita de casca molhada, cinzenta, e seus olhos, grandes e circulares, refletiam a luz da lanterna como 2 espelhos vazios. Fiquei imóvel. Aquilo também ficou. Por um instante, pensei que talvez fosse uma ilusão criada pelo cansaço, mas então vi seu peito expandir-se, como se respirasse. Dei um passo para trás e a criatura imitou o movimento, com um leve atraso, como se aprendesse a me copiar. A luz vacilou. E quando voltei a focar o feixe, ela já estava mais perto. Corri. As raízes pareciam se mover para me deter. O som de galhos partindo atrás de mim era ritmado, firme, como se algo pesado me seguisse sem pressa. Quando alcancei o acampamento, Caio e Eduardo estavam acordados, confusos. Apontaram para a floresta, perguntando o que eu havia visto, mas antes que eu respondesse, um grito cortou o ar. Era Janderson. Corremos em sua direção. Mas só encontramos o facão dele cravado em uma árvore e marcas profundas no chão, como se algo tivesse arrastado. As pegadas paravam bruscamente, no meio da trilha, sem sinal de retorno. A floresta se calou. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o silêncio pesado, sufocante, que parecia vibrar dentro da cabeça. Voltamos ao acampamento e passamos o resto da noite em claro. Quando o dia finalmente nasceu, o ar estava diferente. Frio e parado, como se a selva tivesse exalado algo durante a madrugada. Decidimos procurar por Janderson. Seguimos o rastro até uma árvore imensa, com raízes que se entrelaçavam no solo como veias expostas. E ali, pendurado por cipós, encontramos o corpo. Estava pálido, os olhos completamente brancos e a pele marcada por pequenos cortes em espiral, como os símbolos das pedras. O mais perturbador era a expressão. Não havia dor, nem medo. Apenas um vazio absoluto. Caio ajoelhou-se, tremendo, e murmurou uma prece antiga em tupi. Eduardo recuou, tentando conter o enjoo. Eu apenas observava,
sentindo o coração bater de forma irregular, como se meu corpo tentasse avisar que já era tarde demais. A selva nos observava. Eu sentia isso, e naquele momento compreendi o que Caio dissera desde o início. A floresta não era um lugar, era uma presença. E agora, ela estava desperta. Depois da morte de Janderson, nada mais parecia real. O ar, o som, a própria luz do sol. Tudo parecia distorcido, como se a floresta tivesse engolido nossa noção de tempo e lugar. A selva não era mais apenas mata. Era algo vivo, consciente, com intenções que eu não compreendia. Caio queria partir imediatamente. Eduardo tentava convencê-lo a ficar, dizendo que deveríamos reunir provas do que acontecerá. Mas seus olhos denunciavam o pânico. Eu, no entanto, sentia algo diferente. Uma força invisível me puxava de volta àquela caverna. Era como se algo lá dentro sussurrasse meu nome, prometendo respostas que eu não sabia que buscava. No início da tarde, voltei sozinho. A entrada da caverna parecia maior. As raízes que antes bloqueavam o caminho agora estavam partidas, como se algo tivesse saído dali. O ar que vinha de dentro era pesado e frio, com um odor doce e apodrecido. Entrei com a lanterna tremendo nas mãos. As paredes respiravam umidade, e o som do gotejar da água misturava-se a um murmúrio distante, impossível de identificar se era eco ou voz. Logo percebi novas marcas no chão. Não eram pegadas humanas. Pareciam depressões alongadas, com dedos finos e longos. A cada passo que eu dava, sentia o chão vibrar levemente, como um coração enterrado sob a terra. O corredor principal levava a uma câmara ampla, iluminada por pequenas fendas no teto. O que vi ali congelou meu corpo. No centro havia um altar coberto de musgo e sangue ressecado. As paredes estavam cobertas por inscrições antigas, figuras humanas em posição de entrega, de joelhos, diante da mesma criatura retratada nas pedras do círculo. Uma entidade de membros finos, corpo retorcido e olhos descomunais. Mas havia mais. Entre as figuras, percebi símbolos de oferenda, corações, ossos, fogo e raízes entrelaçadas. A mensagem era clara: sacrifício. Sobre o altar, repousava um objeto do tamanho de um punho humano, com aparência orgânica, semelhante a um coração petrificado. Ele pulsava em intervalos lentos, emitindo um brilho fraco e avermelhado que se refletia nas paredes úmidas. O ar começou a vibrar. Ouvi vozes. Elas vinham de todos os lados, sussurrando em idiomas que não reconhecia. Algumas pareciam chamar meu nome. Outras riam, distantes. Tentei recuar, mas não consegui. Meus pés pareciam presos ao chão. Quando toquei o artefato, a temperatura caiu bruscamente. A lanterna apagou e a escuridão me engoliu. Senti algo frio deslizar pelo meu pescoço e uma pressão na cabeça, como se mãos invisíveis me forçassem a olhar para o altar. As vozes se fundiram em um único som grave, que ecoava dentro do meu crânio. Então veio a visão. Vi homens antigos, cobertos de barro e cinzas, ajoelhados diante da entidade. Suas bocas se abriam em cânticos mudos, enquanto raízes saíam da terra e os envolviam, penetrando em seus corpos até que se tornassem parte do solo. O altar tremia, e a criatura se erguia sobre eles, absorvendo o que estava de suas almas. Quando abri os olhos, estava deitado no chão frio da caverna, coberto de lama e sangue seco. Minhas mãos tremiam, e o ar parecia vibrar ao meu redor, como se respirasse junto da própria floresta. Saí cambaleando. O sol já havia desaparecido, e a mata parecia diferente. As árvores se curvavam levemente, e as folhas se moviam sem vento. O som do rio estava mais distante, como se o mundo ao redor tivesse se afastado de mim. Voltei ao acampamento, mas não havia mais ninguém. As barracas estavam destruídas, e os equipamentos espalhados pelo chão. Apenas uma coisa restava: o caderno de anotações de Eduardo, aberto em uma página coberta de rabiscos. Entre as palavras confusas, consegui ler uma frase escrita às pressas: a selva tomou Caio. Ele ouviu seu nome vindo das árvores. Senti o coração apertar. Eu não estava mais sozinho. Ou talvez nunca tivesse estado. Caminhei por dias sem saber para onde ia. O sol. Escolhe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!